O Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre os desafios brasileiros para reduzir as emissões de gases poluentes gerados pelos veículos pesados a diesel. Entrada das novas tecnologias nas montadoras para atender às exigências do Procon 7, já falamos no primeiro bloco, transformou não só os veículos, como parte da linha de produção. Há ganhos de qualificação do trabalho? Quais as expectativas para o mercado nos próximos anos? Como ele vai se movimentar? Estou perguntando isso porque deixei aqui, interrompi o Arualdo no fim do primeiro bloco, estava nos dizendo, olha, o mercado cresceu muito, triplicou em 10 anos. A gente não vai viver esse crescimento para sempre. Você tem momentos de inflexão. Em alguns períodos cresce mais, outros cresce menos. Assim como aconteceu em outros países, acontecerá no Brasil quando ele faz uma mudança de tecnologia importante. Muito bem, acontecerá, mas a mudança de tecnologia supõe, né, então, adaptações e tal, só que não tem uma espécie de contramão. Eu preciso me adaptar a uma mudança grande, e aí eu proponho para o caminhoneiro, para o empresário que compra caminhão, para o consumidor de óleo diesel, que ele pague de 15% a 20% a mais no caminhão, de 15% a 20% a mais na bomba, e eu aviso para o consumidor, estou acenando para o consumidor, está ali nos assistindo e dizendo, olha, esse preço aí vai impactar o preço do alimento que o caminhão transporta, o preço do transporte público, etc., o frete, assim por diante. Não temos que pensar alternativas para isso também, Arualdo? Aí eu acho que essa é a equação, porque se adaptar, né, à mudança, né, da legislação, o Brasil não podia ficar fora do cenário mundial. Todos os países do mundo com redução da emissão de gases, né, o tema do meio ambiente sendo a pauta mundial hoje, né, o Brasil não podia ficar fora, tinha que se adaptar. Até porque o mercado brasileiro, se não se adaptasse a uma nova legislação, se não criasse essa nova legislação, também como um dos novos players, não ia jogar com os times lá de fora, né, se não tivesse um veículo, né, com a mesma grau de emissão que os outros que estão fora. Se alinhar tecnologicamente. E do ponto de vista ambiental é absolutamente fundamental. Isso. Agora, esse é um lado, e o lado importante, benéfico da equação. Precisamos resolver o que é problemático. Mas só no que ela está falando e que você perguntou, eu acho que em 92, 93, nós tivemos uma discussão forte da renovação de frota. 92, 93, estamos falando há 20 anos atrás. Exatamente, 92, 93 da renovação de frotas. Né? Parou no meio do caminho, acho que não conseguiu dar andamento, mas eu acho que é um dos momentos para a gente começar a retomar uma discussão sobre a renovação da frota, retomar essa discussão de veículos pesados no Brasil. Até por conta, pela questão do preço. Né? Tem que fazer uma discussão onde você envolva os empresários, trabalhadores e governo, né? Para ver se a gente consegue alavancar uma discussão que chegue a um ponto que os preços não afetem tanto os consumidores. Né? Ou que seja possível absorver esses custos de algum modo. Tá exatamente, com linha de crédito, financiamento. Hoje, por exemplo, você pode comprar um caminhão sem precisar da entrada. É um exemplo do que o governo federal está fazendo. Então, agora, Alexandre, botar o Daniel na conversa também e falar assim, aqui, como leigo, se eu estiver errado, vocês me corrigem, mas a minha função é provocar também a conversa. Essa discussão já não tinha que ter sido feita antes do lançamento do Procon 7? Quer dizer, essa política já não tinha que estar preparada para a renovação da frota, para os impactos que viriam. A gente ainda tem uma dificuldade de se planejar, e quando eu falo a gente, eu estou falando Brasil, empresários, trabalhadores, governos, governo federal, governo estadual, todos os entes, instâncias implicadas aí. A gente se planejou adequadamente? Tutu, nós, trabalhadores, se antecipamos sempre, né? Porque na última fala que eu falei para ti, tudo que acontece, infelizmente, todas as mudanças, o impacto é para nós, trabalhadores, né? Então, nós temos o dever de ser proativo e chegar antes. O que nós não tínhamos era espaço para dialogar, coisa que hoje tem, né? Mas esse espaço precisa de atores também que estejam comprometidos, que queiram também dialogar e propor também, né? Que o trabalhador já propõe. Eu entendo que os impactos que nós estamos vivenciando agora, obrigando-nos a ir para a mesa de negociação, chamando esses atores, governo federal, governo estadual, governo municipal, empresário e trabalhadores, e aí na pessoa do sindicato, é primordial. Então, quer dizer,
Nós fizemos as propostas, estão aí. O que falta agora é vontade também política, né, de alguns setores da sociedade entender que o Brasil precisa alavancar, não dá para ele ficar... Precisa avançar. Exatamente, alavancar e avançar. Agora, nessa eu estaria proposta. errado, isso que você está dizendo, estaria errado em dizer, bom, então você está dizendo o seguinte, os trabalhadores pegaram a bola, pelo menos aqui no... Exato. Estou falando da indústria automotiva. Exato. Né? Pegaram a bola, deram tratos à bola, se anteciparam, fizeram propostas. Exato. Estão lançando a bola para os empresários. Você está dizendo, o governo deu espaço para o diálogo e está construindo uma política industrial. Faltam coisas, mas tem um gesto aí. Os empresários precisam agora dar tratos à bola e você tinha apontado no primeiro bloco dizendo o seguinte, olha, eles tiveram, por exemplo, uma margem de lucro grande, Exato. com remessas de capital para suas matrizes e tal. Está na hora de fazer uma contrapartida nessa transição? É isso que você está afirmando? Exatamente, precisa ser, né? Porque senão você fica, os trabalhadores indo para a mesa, porque tem que defender o seu emprego, mas aí tem um limite também, né? Por exemplo, quando você vai para a mesa de negociação, você apresenta uma contraproposta, porque os empresários querem reduzir custo, né? Quer que o governo se mexa para reduzir o custo dele, quer que o sindicato busque alternativas, os trabalhadores terão que ir, né, avaliando qual é o tamanho dessa contrapartida dele, mas o trabalhador, o que ele quer nesse momento é assegurar seu emprego, né? A sua qualidade de vida e seu rendimento, né? Então, assim, se tiver bom senso, se tiver vontade política, eu acredito que nós não estamos diante de nenhum caos, nenhum problema tão grande que não seja possível solucionar. Então, ou seja, se de fato quisermos hoje, na sociedade brasileira, estabelecer que a nossa indústria precisa de mais tecnologia, precisa haver um envolvimento de toda a sociedade brasileira pressionando, né, no Congresso Federal essa mudança, isso vai acontecer. Mas precisamos despertar para isso, né? Precisamos ter essa visão política um pouco além. Se o Brasil, de fato, veio para mudar e está mudando gradativamente, do Ilha-Poc ao Chuí, está vendo isso, o povo está gostando desse processo, mas você tem esses momentos difíceis de setores específicos. No caso do nosso setor de caminhão, que está passando por esse problema. Então, assim, nós não temos que ficar discutindo as crises, nós temos que se antecipar ela e propor alternativa. E essas alternativas só vêm se todo mundo junto buscar soluções. Então, Daniel, você está dizendo, é possível mitigar, diminuir, aplacar aí os impactos negativos, valorizando o que é positivo. Exatamente. Estamos dizendo, é muito positivo que essa tecnologia mude, é isso, Ronaldo? Sem assim, muita perda para o trabalhador, né, Cláudio? Eu não sei se você vai concordar ou não, mas é isso. Até para falar nesse sentido, e o Calazans, né, o Daniel estava falando aqui, que a gente tem que recordar uma coisa. Em 2009, teria já uma mudança na legislação ambiental. Já deveria ter ocorrido. Naquele momento, os empresários alegaram junto ao governo que não poderiam, porque não estavam preparados. Então, o presidente Lula, naquele momento, postergou. Por isso deu que mais 3 anos. Isso, deu mais. Então, na verdade, quase 3 anos. Tinha um certo tempo para todo mundo se preparar. Né, apesar que mesmo assim pulando a legislação, né, que era o Procon 6, mas tinha... Por isso que pulou o Procon 6. Isso, por isso que pulou o Procon 6. Quer dizer, em 2009 tinha que entrar o Procon 6, não entrou, pulou. Por isso que a gente pulou do 5 direto para o 7. Isso. Então, assim, teve um período de adaptação. Então, onde está, eu acho que o grande problema? Acho que é um pouco da cultura, até do empresariado brasileiro, eu acho que o Daniel falou bem. Às vezes, dos meus problemas, eu espero o governo resolver. Mas, mesmo assim, nesse momento, o governo acenou, até por reivindicação dos próprios trabalhadores, onde até o Daniel comentou, o Colombo, que a gente se organizou, se mobilizou, né, tentou prever algumas coisas, né, até junto com parte até do empresariado produtivo brasileiro, a gente foi para a rua e tentou debater, chamar a atenção das autoridades, onde nesse momento nós temos um pacote de medidas para o setor de caminhões, onde foi criado, né, uma linha de crédito especial para, né, o setor de caminhões, onde tem a diminuição da taxa de juros do financiamento, onde o BNDES, o Finame, que é o maior, né, financiador de veículos comerciais no Brasil, onde só financiava 80% do veículo, vai começar a financiar 100%, aumentou o período, né, das parcelas de financiamento de 96 parcelas para 120, então foram tomadas algumas medidas. Mas, igual eu falei, tem uma junção de coisas aí. Aí tem um problema do diesel, daí todo mundo sempre alegando, né, a questão do diesel, que falta, não encontra o diesel. Mas algumas regiões brasileiras já estão totalmente adaptadas, né, para saber onde vai buscar o diesel. Os postos de gasolina estão adaptados. O S50, o novo diesel. Isso.
Mas assim, a gente começa a debater então os ônibus. Os ônibus têm as garagens, eles se abastecem na garagem. Os frotistas têm onde buscar. Então também, no momento desse, num cenário desse, começa uma especulação, né, até a respeito do próprio diesel, sobre o valor do diesel, né, sobre... Né, tem regiões, então tem alteração, a gente até tem algumas notícias aqui, na região sudeste está um preço, na região nordeste, em outras regiões está o dobro do valor do diesel. Então, nesse momento também, alguns Ou seja, atores... tem aproveitadores isso, começa a se valendo desse desse momento. Aí todo mundo olha para o governo, tentando, né? Até porque você tem que pensar assim, porque se você pegar a produção de caminhões de 2012 projetada para de 2010, a diferença já assim não é tão gritante. O problema é que a produção do ano passado ela foi antecipada também. Isso. Ela foi antecipada por conta do preço menor, o pessoal comprou o carro. Antecipou a compra. Antecipou a compra. Ou seja, Então sabia que ficou viria um buraco. agora caminhões mais caros, um diesel mais caro, antecipou a compra dos caminhões Exatamente. ainda com a tecnologia antiga, é isso? Exatamente. Então, esse é um dos fatores também que caiu um pouco a produção esse ano. Um dos fatores. O pessoal comprou os caminhões adiantados, que ia comprar esse ano por causa do preço. Mas eu acho que, como o Daniel comentou, eu acho que nesse momento, tendo essa discussão tripartite, governo, empresários e trabalhadores, né, para tentar descobrir a solução, né, para esse X dessa questão, porque assim, o governo sinaliza, dá financiamento, reduz juros. Né, os trabalhadores, como o Colombo falou, né, o Daniel falou, que estamos tentando achar as alternativas, né, para esse momento de transição. Então, as montadoras, os empresários do mercado de caminhão também têm que... Então, pelo lado dos trabalhadores, estão flexibilizando, fazendo flexibilizações no campo do trabalho, trabalhando com banco de horas, quer dizer, estão buscando alternativas também. Isso. Agora, tem do lado dos empresários mostrar alguns sinais também a esse respeito, né? A mexer no valor. Apesar que na hora que você diminui o juro, você aumenta as parcelas do financiamento, de certa forma você esconde até o valor esse aumento tá ali, né? Antes você financiava tal valor, o juro era maior. Hoje o valor está maior do veículo com juro menor, você acaba dando equilibrado até no próprio valor do veículo. Na verdade, acho que as três partes, né, tanto o governo, empresários e trabalhadores, têm que ter clareza que essa situação desse momento vai ser superada. Porque se alguma das partes achar que não vai ser superada ou ficar pregando catástrofe, então não vão ter uma divergência. Aí é onde vai gerar os conflitos, né? Onde vai gerar os conflitos. E não precisa de conflito, né? Eu acho que não, acho que a gente tem... É uma situação que é possível encontrar uma saída, construir um consenso e tal. É isso, né? Eu acho que a gente já desenvolveu essa capacidade durante os tempos aí de chegar a um acordo que seja um equilíbrio para todas as partes, né? Mas Daniel me dava... Não, nós tivemos um exemplo em 2009. Por exemplo, eu estava na Scania, nós estávamos lá, trabalhando, apresentando proposta para a empresa, e me lembro, como hoje, o Lula apareceu na televisão dizendo que aquela crise era a marolinha. E nós estávamos na mesma negociação. E naquele momento que nós ouvimos da parte dos empresários, assim, não é marolinha. É porque ele está falando, mas aqui nós estamos administrando o dinheiro do investidor que investiu aqui, do acionista. Assim, mas vamos aguardar um melhor momento e vamos entrar em cena e ajudar o governo a sair desse momento. Assim, não dá. E aí a primeira coisa que os empresários colocam na pauta do dia é demissão. Por exemplo, na Scania, né, a primeira coisa que foi lançado foi um PDV, né? Licença, plano de demissão voluntária. Plano de demissão voluntária. É claro, os trabalhadores já ficam assustados, né? E aí isso começa em cadeia, começa já a contaminar toda a economia. Por quê? Porque alguém se antecipa, né, com receio de perda dos seus lucros, porque na verdade é isso, né? Lucros dos lucros, na verdade. Né, que nesse momento eles poderiam ter um pouco de mais de sensibilidade e dizer o seguinte, vamos segurar, vamos buscar alternativa, porque uma coisa que eu tive na Mercedes lá com o Aroaldo, eles têm um plano, né, estão construindo um plano anticrise, que eu acho assim, uma coisa assim, muito, muito boa, né, uma vez que nós vivemos num processo como esse. E ali me apresentou várias ideias trazidas dos trabalhadores, envolvida com as comissões de fábricas, né, que os companheiros estão lá no dia a dia vivenciando, e acompanhado pelo nosso sindicato, inclusive pelos departamentos nossos, como o Diese, né, apresentando proposta. E aí estão construindo não somente um plano, mas também uma concepção, uma nova forma de gestão, né, dentro da empresa, onde o trabalhador propõe alternativa junto ao empresariado
e que isso transforma na política do sindicato para toda a categoria. Ok, eu tenho que fazer mais um rápido intervalo e já já a gente volta. Nossa, isso que...